Prova para agente da Polícia Federal, aplicada agora dia 23 de maio de 2021. Vou corrigir as 5 primeiras questões de contabilidade de forma bem objetiva. O meu nome é Ricardo Neves. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal no YouTube. Então, bora para as questões. Então é o seguinte, vamos corrigir a prova de agente da Polícia Federal. Foi o bloco 3 da prova de contabilidade sobre elementos patrimoniais. É o seguinte, de forma bem objetiva que nós vamos tratar esse vídeo aqui sobre contabilidade na prova da Polícia Federal. A primeira questão foi a questão 97 e fala assim, ó, primeira coisa é a contextualização da questão, né? Determinada empresa apresentou em 31 de dezembro de 2020 um patrimônio composto pelos seguintes elementos, cujo registro e cujas avaliações contábeis estão de acordo com as regras estabelecidas na legislação societária, a Lei 4.404 de 76, bem como suas alterações. Então, considerando os elementos patrimoniais apresentados nessa situação hipotética, né, julgo os itens abaixo. Então, nós vamos corrigir da questão 97 à questão 101, essas 5 questões, tá bom? É o seguinte, em 31 de 12 de 2020, né, de dezembro, a situação patrimonial líquida da empresa alcançou um montante de R$230 mil. Ele quer saber se está certo ou se está errado. Só para contextualizar aqui é o seguinte, se você tem bens e direitos maior do que o seu passivo, né, que são as suas obrigações, você tem uma situação líquida positiva. Aí se você tem seus ativos, que são bens e direitos, menor do que o seu passivo, das suas obrigações, você vai ter uma situação líquida negativa. Geralmente, eles não trazem a informação sobre as contas do patrimônio líquido quando eles fazem essa pergunta. Porque ele quer que você soma todas as contas do ativo, menos as suas obrigações ali, né, de capital de terceiro, seu passivo circulante e o não circulante, e aí você descobre a situação líquida patrimonial. Nesse caso aqui, está relativamente simples, porque ele já traz a situação patrimonial da empresa. É o capital social de R$220 mil e também a reserva de lucro de R$10 mil. Então, de fato, a situação patrimonial líquida da empresa é de R$230 mil. Então, essa informação está correta, tá? Então, marca lá no gabarito correto. A outra questão, ele fala assim, ó, o saldo dos recursos aplicados no ativo da empresa totalizaram R$350 mil em 31 de dezembro de 2020. Desse total, 120 foram provenientes de capital de terceiro. É o seguinte, eu acho que aqui eles querem ver se você sabe de fato o que compõe o ativo e o passivo, bem como as contas redutoras. Porque ele fala assim, ó, o ativo da empresa totalizaram R$350 mil. Então, o que são elementos do ativo aqui? Você tem um caixa, você tem duplicadas a receber, você tem os estoques, você tem os imóveis, depósito em bancos e as aplicações financeiras de liquidez imediata. Então, dá R$350 mil. Só que você tem uma conta redutora, que é a depreciação acumulada dos imóveis. Então, o ativo dessa empresa totaliza R$340 mil. Ao passo que o capital de terceiro, que seria as contas que estariam ali no passivo, que são os empréstimos a pagar, são os fornecedores, os salários e os impostos, e que somaria R$110 mil. Então, por isso, essa informação está errada. Então, marque no gabarito errado, beleza? A 99, ele fala assim, ó, conclui-se que os imóveis de uso próprio foram avaliados pelo valor de cuja aquisição, deduzido do saldo da respectiva conta de depreciação acumulada. A primeira impressão que eu tive, obviamente pode ter recurso por interpretação dúbia, mas como aí não fala de propriedade para investimento e ele já traz imóvel para o uso próprio no valor de R$200 mil e traz a sua depreciação acumulada, então se ele trouxe específico imóveis de uso próprio e depreciação acumulada, eu entendo que sim, esses imóveis de uso próprio foram adquiridos pelo custo de aquisição, bem como está aqui a sua conta redutora, que é a depreciação. Então, eu julgaria e marcaria correto nessa questão 99, tá bom? A questão 100, a penúltima, fala o seguinte: caixa e estoque são elementos patrimoniais cujas contas apresentam saldo de natureza credora.
Abra a tela aqui, é o seguinte, coisa básica da contabilidade aí. Você tem, por exemplo, o balanço patrimonial. Você tem do lado o ativo e você tem do outro lado o passivo. No passivo, você tem suas obrigações, né, que são a origem dos recursos. Essa origem dos recursos vem do capital próprio, que está ali no patrimônio líquido, e de capital de terceiro, que está ali no passivo. Então você tem as contas do passivo, são a origem, e essas contas têm natureza credora. É por onde há a origem dos recursos que são aplicados, que estão ali no ativo. Então o ativo é a aplicação desses recursos que foram originados ali do passivo, né, ou do capital próprio ou de terceiro, eles são aplicados, e a natureza das contas do ativo são de natureza devedora. Então essa informação aqui está errada, porque caixa e estoque está no ativo e as contas do ativo têm uma natureza devedora, beleza? E a última questão que nós vamos analisar aqui é a 101, que acaba os elementos patrimoniais, que ele fala o seguinte: as disponibilidades da empresa totalizaram R$30 mil em 31 de dezembro de 2020. Então é o seguinte, essa informação está errada, porque 30 mil é só aplicações financeiras de liquidez imediata. O que eu tenho de disponibilidade aqui? Eu tenho caixa no valor de R$20 mil, eu tenho os depósitos em bancos no valor de R$10 mil e tenho também as aplicações financeiras de liquidez imediata. Então eu tenho aqui os 20 mil de caixa, mais os 10 mil de depósitos em bancos e mais as aplicações de liquidez imediata. Então isso somado é as disponibilidades da empresa. Então essa informação está errada, porque disponibilidade você vai somar, nesse caso aqui, caixa, os depósitos em banco e as aplicações de liquidez imediata, tá bom? Então é isso aí, espero ter contribuído aqui com as correções da prova de agente da Polícia Federal nessas 5 primeiras questões referentes à contabilidade. Quero fazer uma playlist das questões completa aqui, mas antes eu peço que você comente aqui se você gostou da forma que eu corrigi, porque eu quero fazer mais correções de provas de concurso, porque eu estava fazendo muito só do exame de suficiência, mas eu acho que o concurso é muito interessante, que dá uma leitura diferente para você interpretar as questões aqui, tá bom? Então, fica o meu abraço, peço que você se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo, compartilhe com quem você acha que fez a prova ou pessoas que queiram fazer a prova futuramente, tá bom? Fica o meu abraço, até os próximos vídeos. Ricardo Neves.